Primeiro, dizer da importância que o Rio Grande do Sul tem para o Brasil, para a agropecuária, nosso reconhecimento. Homens e mulheres que colonizaram o Brasil e hoje passam por dificuldades, suas famílias, e nós estamos muito atentos e medidas importantes já estão sendo tomadas para atender a agropecuária do Rio Grande do Sul. A primeira delas foi um período de carência, até 15 de agosto, a suspensão de todas as dívidas dos produtores. A segunda, uma linha de crédito para Pronaf e Pronamp, com juros bastante subsidiados e com fundo garantidor. A terceira medida foi então a medida provisória que trata da renegociação das dívidas bancárias dos produtores. Temos que compreender que o orçamento extraordinário ele é para os municípios não da Mancha, mas sim que estão em calamidade e em emergência, que é quase que a totalidade dos municípios do Rio Grande do Sul, e serão contemplados com essa medida provisória. A ansiedade das pessoas que perderam seus investimentos, suas atividades, é compreensível, mas a medida provisória ela é algo muito simplista. A regulamentação é que dá os detalhes, portanto ninguém pode falar antes da qualidade das medidas porque se não tinha regulamentação. A regulamentação da medida provisória dos débitos bancários deve estar sendo publicada entre hoje e amanhã, que ela divide por faixas de afetados, até 30%, de 30% a 60% e de 60% até 100% de perdas, com faixas também de descontos para as suas dívidas dos produtores e as suas prorrogações, chegando então aqueles que perderam acima de 60% ter até os seus débitos perdoados de custeio e até parcelas de investimentos perdoados também. Isso está nessa regulamentação. Importante dizer também que foi entre hoje e amanhã. Deve ser publicado entre hoje e amanhã, que já estava combinado que seria publicado. Eu compreendo a ansiedade, mas é que precisa o prazo para 90 dias, né, ministro, que vem se negociando. Desculpe, 3 meses. Nós vamos fazer um debate ou uma entrevista? Não, estou lhe perguntando porque os dizendo. produtores têm colocado, né, ministro? Nos 90 dias eu já fiz uma narrativa de todas as ações que já foram feitas até agora. É importante dizer que essa regulamentação vai abarcar praticamente todas as dívidas bancárias, mas não é só isso também. Nós sabemos que os produtores têm dívidas com cooperativas, com cerealistas e com revendas. Nós então já estamos construindo uma nova medida provisória, talvez são mais duas ou mais uma, a equipe técnica está trabalhando nisso, se é necessário desmembrar cooperativismo de cerealistas e revendas ou se pode ser numa só. Além disso, só voltando, na medida provisória que já foi publicada, foi criado o Fundo Garantidor, porque nós lançamos uma linha de crédito, o Fundo Social, com 15 bilhões de reais para a reconstrução do Rio Grande do Sul, quer seja indústria, comércio ou agricultura. Mas o que acaba não é o dinheiro, o que acaba é o crédito nesse momento de dificuldades. Então, foi uma imposição nossa que também, como foi feito com o Pronaf, um fundo garantidor, o FGI, para o Fundo Social, que agora nessa medida provisória já foi criado. Outra informação importante é que mesmo que esses 15 bilhões não sejam suficientes, e mesmo que os fundos garantidores criados, 600 milhões para a Pronaf e 500 milhões, Pronaf-Pronamp, 500 milhões para o FGI, se não forem suficientes, o governo está disposto a implementar tanto quanto mais recursos forem necessários. Outra medida importante é quanto à negativação dos nomes dos produtores, uma demanda que recebemos dos produtores. Está na lei de diretrizes orçamentárias que o governo não pode interferir junto à negativação dos nomes, precisamos alterar a lei. Fizemos um pacto com os parlamentares, será apresentado então um PLN, precisamos de uma sessão do Congresso Nacional, Câmara e Senado juntos, um compromisso que os parlamentares já fizeram, fazer isso muito rápido, talvez, se não nessa semana, na semana que vem, para que nós possamos, então, alterar essa legislação e podermos indicar aos órgãos negativadores que não podem negativar nenhum produtor, nenhum empresário do Rio Grande do Sul depois da tragédia, para que ele possa, então, acessar aos recursos novos. Com essas medidas, o Fundo Garantidor, a repactuação com as cooperativas, com linhas de crédito para reconstruir,
nós temos que ter certeza que o conjunto de ações serão suficientes para ajustar a dívida passada e estimular os produtores que voltam a reconstruir e produzir. Essa negativação seria, inclusive, por exemplo, sou produtor, né? Estou com a minha parcela prorrogada para 15 de agosto. Não tenho capacidade financeira de fazer esse pagamento. Essa não está sendo negativada, ou não deveria. E essa ou qualquer outra, está devendo por uma revenda, está devendo por um posto de gasolina, por uma loja de insumos e não conseguiu pagar em função de toda a tragédia, está negativada, está no Serasa. Isso a gente estava então com o projeto, o PLN, que vai para o Congresso Nacional, eles votando, isso vai poder então ser dado um comando para que todos sejam suspensos as suas negativações. Inclusive, é uma demanda que nós não fizemos antes, mas vamos fazer, que é a extensão desta moratória dos vencimentos aos produtores, que termina agora dia 15 de agosto. Porque se a gente já estendesse por mais tempo, assim, olha, mais tempo deixando a gente não vai vir solução. A gente sabe que são demorados as ações. Veja que ninguém esperava isso, que tinha na LDO uma proibição e a pessoa negativada não acessa o dinheiro novo que está disponível há 60 dias. Não é desde hoje que está disponível. Recursos do Fundo Social já está há 60 dias disponíveis, mas eles não estão conseguindo acessar exatamente por conta da negativação. Muito provavelmente será necessário e nós estamos prontos então para estender essa carência dos vencimentos também dos produtores. Ministro, sobre o anúncio de hoje do fim de estado de emergência sanitária para o Rio Grande do Sul, que tipo de impacto ou que tipo de medida por parte dos países importadores de carne de frango vocês esperam? Com que horizonte de tempo vocês estão trabalhando, seja para a retomada das importações de carne do Rio Grande do Sul, como especialmente da China, do Brasil como um todo, né? Olha, é uma medida muito eficiente. Veja que o caso apareceu há menos de um mês, né? E é muito importante que a gente mantenha a régua muito elevada nas questões sanitárias. É isso que nos garante esses recordes de abertura de mercado. A gente tem que tirar o temor do comprador do outro lado quanto à questão sanitária. A gente age muito duro, com muita eficiência e rapidamente traz a solução. Isso nos permite, então, que a gente volte à normalidade. É importante dizer que o Brasil, só para dar uma analogia nisso, o Brasil é um dos 3 únicos países do mundo que não tem gripe aviária nos seus plantéis comerciais. Uma hora pode entrar, entendeu? E o Brasil já vende quase 40% do frango consumido no mundo. Então, um trabalho que nós estamos fazendo com credibilidade é revisando todos os protocolos sanitários com o mundo. Veja que o caso do Newcastle, que tem a mesma analogia, 120 países já voltaram ao normal comprado do Rio Grande do Sul. Tem casos específicos ainda, de China, um ou outro que ainda precisa. O Japão, que é um dos mais restritivos, nós já conseguimos, no ano passado, reformular o protocolo com eles, e o protocolo japonês é muito menor, 10 quilômetros, fica restrito, o restante está tudo comercializando. Então é um trabalho contínuo, com credibilidade e transparência, para que a gente possa ser mais rápido quando vier casos sanitários em qualquer proteína brasileira. E é um trabalho em conjunto, você falou, iniciativa privada e poder público. É fundamental esse modelo brasileiro, é o segredo do sucesso, tripartite. Participa o governo federal, com todo o suporte, com todos os laboratórios, com a equipe técnica do Ministério da Agricultura, os estados com as suas agências de defesa, que é onde detecta os problemas, e inclusive os municípios quando tem também esta atividade. Mas fundamental é a participação tão efetiva dos nossos produtores. São eles que são a garantia dessa sanidade. São eles, com as integradoras, com as indústrias, que têm um modelo quase que perfeito, podia dizer assim, em questão sanitária. E por isso, então, estamos ganhando os mercados mais exigentes do mundo, graças à nossa eficiência. Não, o Newcastle hoje foi baixado, então, o decreto que já saímos do estado de emergência. O foco ficou centralizado em apenas um caso mesmo, naquela região. É melhor que seja assim. Imagine se fosse um modelo contrário. Nós imediatamente bloqueamos todo o Rio Grande do Sul. Alguns falam, mas para quê? O governador diz, por que tudo isso tão rigoroso? Veja bem, imagine a sensação do outro lado do mundo quando a gente fala um caso em vaca gorda, né? Como que é? Anta gorda. Quase uma vaca. Anta gorda. É um município de Anta gorda. 10 dias depois, abre-se para outros municípios do Rio Grande do Sul. Parece que o círculo está aumentando e a epidemia está crescendo. Todo mundo se alerta. Ai, meu Deus, o que vai acontecer no Brasil? Então, quando a gente fecha o estado todo,
sabendo que não tinha outras regiões. E vamos lá então fazer todas as coletas. Fizemos diversas coletas e vimos que se tratava de um único caso restrito da segurança do outro lado do mundo. E rapidamente nós já voltamos. Então é um sistema com transparência, com eficiência, para que a gente continue levando segurança, tanto para a nossa população, quanto para os consumidores do mundo todo. Ministro, foi um caso só relacionado a uma doença que ela é menos agressiva do que a influenza aviária, mas isso aí abre os olhos, o Brasil sempre foi exemplo em termos de biosseguridade, isso aí abre os olhos para alguma possível falha, muda alguma coisa em relação aos procedimentos que já são adotados para a biosseguridade? Olha, eu não gostaria de falar que é falha, veja que ela é tão contagiosa como a gripe aviária. Está aqui o secretário Goulart, que pode dar os detalhes de como ela é um vírus também, que leva à contaminação. Agora, o Brasil, eu chego a dizer, já disse isso aqui nessa entrevista, que chega quase à perfeição do seu sistema sanitário. Não é de graça que, e eu não acredito em coincidências, que só 3 países do mundo não têm gripe aviária nos seus frontais comerciais. É graças a essa eficiência e as crises sanitárias, e como diz o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, tanto em humanos, acabamos de sair de uma pandemia, como em animais, serão cada vez mais recorrentes e mais fortes. No mundo globalizado, os vírus, as doenças, as bactérias circulam muito mais rápido. O que nós precisamos ter eficiência em detectar, e fizemos isso, eficiência em controlar, e também fizemos isso, e transparência para mostrar isso para o mundo, para que haja o menor impacto possível das comercializações. Ministro, alguma atualização? O que vocês podem contar para a gente sobre como estão as conversas com a China para que a China retome as importações de carne de frango do Brasil como um todo? Olha, ele tem um protocolo mais restritivo. Nós ainda não conseguimos mudar o protocolo com eles, mas tem um grande indicativo. Quando nós tivemos o caso de EB, o mal de vaca louca, em fevereiro passado, em 29 dias nós desembargamos todo o Brasil, graças a esse processo que eu disse, de transparência, de eficiência, de bloqueio, né? Nós recebemos uma carta da GACC, do governo chinês, que teceu grandes elogios ao sistema brasileiro, um reconhecimento de tudo isso que estou falando. Portanto, esse é um indicativo de que o governo chinês está apto a negociações e a mudança de protocolos. E eu tenho convicção em que muito em breve nós mudaremos o protocolo e quando tiver crises sanitárias, quer seja de qual proteína for, isolaremos só a região. É um processo de trabalho, de confiança e eu tenho certeza que vai acontecer. Mas independente disso, em muito breve, China estará aberta também para o Rio Grande do Sul. A gente tem até a data de hoje, o Ministério tem até a data de hoje para definir onde serão feitos cortes de 454 milhões no orçamento. O senhor já tem detalhado isso? Se vai ser no seguro? Se vai ser Não, eu não quero cortar no seguro, se for é muito pouca coisa. As crises climáticas exigem cada vez mais recursos para seguro. Nós temos um compromisso, fizemos um incremento de 210 milhões para cobrir todo o Rio Grande do Sul no Plano Safra, além daquilo que já tinha e todos os outros estados foram mantidos. Queremos ampliar o seguro, talvez um pouquinho para ajustar a conta vai ser preciso cortar. Apoio à comercialização, então, é um setor que a gente vai cortar um pouco mais os recursos, até porque nós estamos com os preços bem estabelecidos, nenhum produto no momento, ou poucos produtos precisando de apoio à comercialização. E caso venha a precisar, tomamos medidas excepcionais. Sobre o plano de rastreabilidade da carne bovina que o governo vem trabalhando no programa, alguma previsão de quando ele vai ser apresentado? Diga lá. Nós concluímos na sexta-feira a última reunião do grupo. O planejamento agora é apresentar para o ministro e publicizar em 3 semanas esse plano, porque uma questão é ter um plano consensuado entre o público e o privado. A outra questão é você enxergar os mecanismos políticos de implementar um plano. Nós estamos falando do maior rebanho comercial de carne bovina do mundo. E para qualificar isso, você não qualifica da noite para o dia, precisa um certo tempo para qualificar. Lembrando que a gente está falando de saúde animal. O plano não foi desenvolvido para dar respostas a questões socioambientais. Então, a previsão é que esse plano de rastreabilidade daqui a 3 semanas seja apresentado publicamente. Ministro, Perfeito? com relação só ao Rio Grande do Sul, para quinta-feira está marcado esse tratoraço, o senhor deve ter ouvido falar, cerca de 300 tratores, uma mobilização. Como o senhor vê essa mobilização? Legítimo, muito legítimo. A sociedade, e que bom que nós vivemos uma democracia onde a sociedade pode se manifestar. Eu chego à vida pública vindo do associativismo. Também fiz manifestações, fiquei 6 meses em cima da rodovia, num momento muito difícil da agropecuária brasileira. O que eu recomendo e recomendei aos líderes do setor é que nunca percam a capacidade de diálogo.
e nunca busquem a radicalização, porque a radicalização não leva a lugar nenhum. O governo está apto e aberto às melhorias das medidas tomadas. Várias medidas já foram tomadas, como disse, e às vezes pela burocracia, pela dificuldade, nós estamos falando de setor bancário, de setores restritivos a crédito e que afetam a vida das pessoas. O compromisso de todas as medidas necessárias para que nós possamos chegar aos produtores e para que eles possam reconstruir suas vidas serão tomadas pelo governo. Obrigada. Tá, obrigado. Só pegar Obrigada, pessoal. O pessoal da FASU pede para que as dívidas dos produtores sejam parceladas em 15 anos. E essa é a principal reivindicação dos protestos. O senhor vai atender? Olha, há uma divergência entre entidades. As cooperativas pediram 10 anos. E nós então estamos trabalhando cada qual com as medidas necessárias para que possa reconstruir. Não podemos criar uma unidade só de ações, porque existem faixas diferentes de tragédias. Existem aqueles que perderam tudo, e para esses necessitam até o perdão da dívida. Existem aqueles que perderam um pouco, e existem aqueles que não perderam nada ou perderam muito pouco. Para cada um uma situação e para cada um será apresentada uma solução. Gente, obrigada. Okay? Obrigada. Ministro, sobre a febre aftosa, você poderia falar para o Brasil e para o mundo que mostra uma responsabilidade em relação ao governo, produtor rural? O Brasil caminha a passos largos para ter o reconhecimento da Organização Mundial de Saúde Animal. 50 anos sonhávamos com isso. Já nos autodeclaramos e temos todos os protocolos cumpridos. Tenho certeza que no máximo até maio do ano que vem o Brasil vai ser reconhecido pela Organização Mundial e aí muda o patamar de comercialização dos produtos brasileiros. Parabéns, ministro, por esse momento do agronegócio e você fazendo a união. Obrigado. E esse foi o programa O Agro Tem Voz, que nós fizemos com muito carinho para você. Agradecer o Douglas da Fazenda Conforto, que andou com a gente o dia inteiro. Foi muito legal, mostrou tudo pra gente, mostrou integração lavoura e pecuária. Nós andamos também na trilha, teve aventura, nós atolamos lá. Foi um dia especial. Agradecer também a Araciele, que conversou comigo sobre leilão, o Aguinaldo, que nós falamos aí de cavalo. Para você ficar ligado em tudo que está acontecendo, tem que entrar lá no Instagram, @oagrotemvoz, @TV Goiânia, para ficar por dentro do agronegócio brasileiro. E não se esqueça, amanhã tem reprises das 10h30 às 11h30 aqui na TV Goiânia, o seu canal do agronegócio 11.1. E eu desejo para você um ótimo final de semana, que Deus te abençoe. Lembre que amanhã tem o Agro Tem Voz às 10h30 às 11h30 e até sábado que vem.